meu amigo Jorge Folena, com sua belíssima gravata, com o nó também. Esse sabe dar nó em gravata, né? Eu reparo em tudo aqui, viu, Folena? Olha só, gente, sejam todos muito bem-vindos aqui, comunidade maravilhosa. Um dia, quarta-feira, um dia muito tenso e turbulento na cena geopolítica e na cena doméstica também. No Congresso Nacional, nós vamos atualizar aqui as informações sobre essa pressão pelo PL da anistia. A Folena vai comentar para a gente. Nós vamos falar do Donald Trump, que hoje anuncia o tarifaço às 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui. Eu vou transmitir para vocês aqui. E também nós vamos comentar a pesquisa Quest, que acabou de sair, sobre a popularidade do governo do presidente Lula, e a popularidade não está legal, né? A Quest acusou mais uma vez uma queda e a gente vai tentar explicar isso tudo para vocês. Eu peço para vocês darem um like, comentarem aqui no bate-papo, participarem do nosso debate. Meu querido Jorge Folena, a gente tem as lâminas aqui da Quest, eu vou mostrar para a nossa comunidade. Acho que é o tema que a gente precisa encarar, precisa enfrentar, e o governo precisa enfrentar isso também, né? Como é que você queria suas percepções iniciais aí da pesquisa que atesta aí mais um descenso na popularidade do presidente Lula? Jorge Folena. Bom dia, Conde. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela TV 247, pelo canal do Conde e outros meios. Conde, olha, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente deveria destacar é o seguinte: semana passada o presidente Lula esteve, né, no Japão, esteve no Vietnã e nada aconteceu. Ficou tudo, né, não teve nada, nenhuma notícia ruim, tudo em paz. O presidente Lula voltou, sequer nós vimos o presidente Lula ainda, eu ainda não vi o presidente Lula depois dessa viagem, e já começaram ontem com uma pesquisa, né, uma pesquisa ontem, uma pesquisa hoje. O Conde, eu não quero desqualificar pesquisa nenhuma, né? Até por cientista que sou, eu não posso desqualificar nenhuma pesquisa. O que eu posso levantar é um ponto fundamental que nós estamos falando isso há muito tempo. Desde o primeiro dia que o presidente Lula tomou posse, o governo do presidente Lula tem sido sabotado, bombardeado diariamente. Diariamente. Então, Conde, veja, qual é a situação que se apresenta. Se nós fôssemos fazer, nós vamos fazer aqui, eu e você, e com quem está nos acompanhando, fazer uma comparação entre os governos do presidente Lula, que começou em 2023, 1º de janeiro de 2023, e o governo de Bolsonaro, que foi de 2019 a 2022, Conde, nesses 2 anos e pouco do presidente Lula, inegavelmente, as condições do Brasil, mesmo com tudo adverso que foi entregue pelos governos anteriores, a situação do país é completamente diferente. Semana passada mesmo, o presidente Lula voltou da viagem, trouxe para o Brasil muitos investimentos, encomendas, né, de aviões, compras, né, já encomendada, né, de carne, soja, né, também a de aviões, também, isso é importante dizer, que é bem manufaturado, que a gente tem no Brasil. Então, veja, é um cenário completamente diferente do Brasil de 4 anos de Bolsonaro, que foi, como ele mesmo disse, era o Brasil da destruição. As condições do emprego, né, as pessoas estão trabalhando, né, eu percebo, Conde, que as pessoas estão consumindo mais. Daí, né, o Banco Central, tanto antes como o atual, dizer que tem que aumentar a taxa de juros para haver um controle da inflação, é porque as pessoas estão com uma capacidade de consumo maior nesse governo do que no governo anterior. A capacidade de industrialização do Brasil aumentou, né? Então, Conde, temos que verificar o seguinte: o que está acontecendo se nós temos governos diferentes, com perspectivas diferentes, enfoques diferentes? Agora, o governo atual é um governo, volto a dizer e frisar isso, nós estamos diante de uma grande luta política no Brasil. Uma grande luta política. O mercado financeiro, que patrocina muito dessas pesquisas, não querem, né, o sucesso do governo do presidente Lula, que não possa divulgar nada de bom do governo do presidente Lula. Tem erros, óbvio que tem, mas não é tão assim um mundo ruim. Deixa eu trazer um ingrediente aqui, fazer um comentário e devolver para você. Aqui a comunidade, todo mundo cético com relação à pesquisa,
e eu já disse outras vezes aqui que eu me recuso a fazer negacionismo com pesquisa, mesmo sendo a pesquisa do banco e tudo mais, porque essas mesmas pesquisas também já testaram a popularidade do presidente Lula. Esse que é o detalhe. Então, assim, o que eu queria pontuar contigo é o seguinte: o governo Bolsonaro, você tem toda a razão, tudo era pior, né? As pessoas com a mesma pobreza, fila do osso e tudo mais, só que os ministros do Bolsonaro estavam tuitando, estavam defendendo o governo o tempo todo, a base do Bolsonaro não parava de ocupar as redes sociais, dizendo uma série de mentiras, mas estava lá ocupando. Quer dizer, será que não é por aí um pouco? Porque o governo Lula está fazendo tudo certo, está tentando, baixou o preço do diesel, está trazendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5.700 reais. Eu acho que é pior ainda, né? A avaliação de que um governo que faz tudo isso não consegue tirar, digamos assim, a sua avaliação de uma dimensão preocupante. Folena, por favor. Há algumas percepções que nós temos que analisar diante da pesquisa. Qual o período da pesquisa? O início desse ano foi um início do ano completamente desfavorável ao governo. Manobras políticas equivocadas, como aquela questão do PIX, né, que virou uma questão realmente muito grave, e que, de certa forma, eu considero que foi positivo para o governo, porque fez uma reavaliação do governo. Qual é a maior crítica, o Conde, que tinha com relação ao governo? A maior crítica, né, da direita é óbvio, né, dos fascistas é óbvio que vai ter críticas ao presidente Lula e ao seu governo. Mas a maior crítica que eu analisava e entendia como mais preocupante era a crítica que vinha do campo democrático, popular e progressista. Magistério, por exemplo. Os professores. Os professores são uma categoria importantíssima no Brasil. E, politicamente, os professores ajudam nas eleições, na mobilização no processo eleitoral. Os professores ficaram descontentes, né, com o que se passou, né, na reforma do ensino médio. Colocaram isso com muita clareza. Isso ficou muito claro. Então, é uma categoria do campo democrático, popular e progressista que manifestou, né, uma insatisfação com relação ao governo. Mas não fica só aí. Muitos outros segmentos, né, de apoio ao governo do campo democrático, popular e progressista fazem críticas severas ao governo. Por exemplo, política de direitos humanos, né, a questão das anistias, né, diversos outros campos, né, a questão racial. Então, quando você fala o ministério poder atuar, está faltando uma parcela. Tem alguns ministros, eu sempre fiz essa crítica. Eu fazia essa crítica, hoje acho possível fazer essa crítica, antes até me continha mais, quando o Silvio Almeida era ministro dos Direitos Humanos. Eu achava que faltava um pouco mais de contundência. E continuo vendo que o Ministério dos Direitos Humanos ainda continua faltando essa contundência. A cultura também. Né? A cultura está muito direcionada para o segmento da classe, né? Da categoria. Mas e para a sociedade como um todo? Como tem apresentado? Qual é a discussão que tem apresentado com a população? As pessoas querem saber. Então, esse negócio de achar que vai alimentar politicamente apenas, né, pela pobreza, pela retirada de milhões de brasileiros da linha da pobreza, é pouco. As pessoas pensam. As pessoas pobres têm necessidade, mas elas pensam e elas votam. Por exemplo, o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, os cortes que foram feitos ano passado, foram cortes duros para a classe trabalhadora. As pessoas percebem isso. As pessoas percebem. Então, Conde, depois daquela questão do PIX, o que eu verifiquei? Nós temos constatado. De fato, o presidente Lula parece que deu uma sacolejada e começaram algumas mudanças. Mas essas mudanças ainda não surtiram efeitos, a meu modo de ver, politicamente. Por exemplo, a entrada do novo ministro, né, lá que cuida da Secretaria de Comunicação, está trabalhando. A ministra Gleisi, que eu acho que foi um golaço, um gol de placa do presidente Lula, comentei isso contigo, que eu considero um gol de placa. Exatamente esse campo mais à esquerda estava reclamando do governo que queria um governo mais à esquerda. Então, a ministra Gleisi, tem essa capacidade, tem esse potencial, tem essa capacidade de poder dialogar, tanto no parlamento, mas também fora, com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Esse movimento social tem que entrar no governo. O governo tem que abraçar esse movimento social, não ficar apenas um governo institucional. O governo depende do Congresso para aprovar os seus projetos, precisa do Congresso, necessariamente. Mas não pode se limitar apenas a um governo institucionalizado. Essa é a crítica que você faz, que eu ouço, que eu acompanho e que eu também faço.
Então, essas coisas estão começando a se encontrar. Não é fácil, porque, veja, esse que é o ponto que nós temos que analisar. Eu quero ressaltar mais uma vez. O governo, o terceiro mandato do presidente Lula não vai ser igual nem nas condições que ele recebeu o Brasil, país destruído, como também nas condições políticas. O Brasil de 2023 não é o Brasil de 2003. Não é, em todos os sentidos, nem o mundo. Então, os desafios são novos, são outros desafios, inclusive o próprio presidente Lula. Então, Conde, mas dentro das condições, das condições que nós temos, objetivas e até subjetivas, temos muitas dificuldades. Temos que aprofundar mais. Eu sinto e vejo isso. As pessoas elegeram o presidente Lula, que ganhou a eleição. Não foi o Bolsonaro que ganhou. Não foi a direita, nem a extrema-direita que ganhou a eleição. A maioria do povo brasileiro votou no presidente Lula para ter um governo para se contrapor a tudo que estava sendo feito de errado depois do golpe de 2016. Ou seja, pediu e pede um governo que seja mais progressista, um governo que atenda mais às necessidades da população como um todo, no sentido de um país mais, a meu modo de ver, mais à esquerda, e não um país ao centro, como alguns analistas e algumas pessoas do governo procuram colocar. É preciso fazer de novo o escaneamento do perfil político, social da população brasileira. Eu me lembro de que os coordenadores das pesquisas aqui, Felipe Nunes já passou por aqui, já entrevistei, o Marcos Coimbra, todos passaram aqui, e eu lembro deles dizerem que os dados, os pressupostos das pesquisas precisavam ser atualizados também, né? Por isso que eles não captavam, por exemplo, essas movimentações da extrema-direita que mudaram um pouco o panorama, o perfil do eleitor. Enfim, nós estamos diante de um desafio evidente com relação à pesquisa. Eu quero trazer aqui a resposta dos nossos internautas, a Letícia Levenhagen. A educação está completamente escanteada nas políticas do governo. Eu acho que a gente precisa também aproveitar o momento e apontar as questões que estão, enfim, deixando a população insatisfeita, né? Tem muita coisa que está sendo boa? Claro que tem, mas o Brasil é um país muito grande. Então, por que esses dados vão aparecendo? O Vitor Igor está dizendo aqui, onde moro, comprei o quilo do arroz a R$ 3,99. Aqui, uma mostra de que a inflação está cedendo. A gente também tem indicadores que mostram que a inflação pode estar cedendo. Edilena Pereira, bom dia. Onde a mentira anda solta entre os pobres marginais e ricos marginais, como na internet. Então, gente assim não pode ter poder de falar com a sociedade, começando de cima do extrato social. Está meio truncado aqui, mas acho que deu para pegar o recado. Eu também me lembro os furtos de celulares, né? Os roubos de celular, uma coisa impressionante no Brasil. A questão da segurança pública, que está prestes a ter um projeto apresentado pelo governo. Folena, deixa eu colocar algumas lâminas aqui, só para a gente entender um pouco. Olha aqui, o que está posto na Quest, evidentemente, né? A desaprovação bateu 56 pontos, a aprovação 41. Aí vem, e a gente vê que ela está numa aceleração, né? O Nordeste, pela primeira vez, quase empatado, aprovação e desaprovação. Sudeste, aqui já marcando uma grande diferença, 37 aprovando, 60 desaprovando. O Sul, vocês estão vendo aqui, uma distância muito grande também. O Sul nunca foi progressista nesse sentido, nesse momento histórico do Brasil, e o Centro-Oeste também, que havia ali uma resiliência da esquerda e do Lula, também agora se despregando, né? Desaprovação, aprovação. Com esses dados aqui, Folena, o que você pode dizer para a gente? Não, eu posso dizer, Conde, fazendo uma análise de uma pesquisa, né, é uma análise do momento, uma fotografia de um determinado período do que está se passando no Brasil. Não é possível fazer uma projeção eleitoral, digo por quê. Tá, com tranquilidade. O processo eleitoral é completamente diferente. Esse encaminhamento dessa pesquisa, né, se confirmando tudo isso cria dificuldades na articulação política para o ano que vem. Para o ano que vem, se continuar esses dados. Mas isso não significa que o processo eleitoral já está definido, que a oposição ao governo do presidente Lula, né, vai vencer o processo, ou o presidente Lula vai perder. Então, isso é uma fotografia. Essa fotografia, volto a dizer, reflete um determinado momento. Agora, tem que avaliar aquilo que nós estamos falando aqui. Nós não estamos desqualificando nenhuma pesquisa, né? Tem que aprofundar e ver qual é a metodologia, como foi feita essa pesquisa, a quem ela foi direcionada.
Né? Que há problemas, isso a gente sabe. E que há sabotagens contra o governo também há. Né? De um governo que tem trabalhado. Nós temos um governo, né, que trabalha de uma forma incansável. Eu não vejo o presidente Lula não trabalhar. Trabalha muito. Isso ninguém pode reclamar do presidente Lula. Ele trabalha demais, tem muita vontade. Então, nós temos que ver, analisar quais são as condições, né, volto a dizer mais uma vez, né, as condições objetivas e subjetivas do Brasil, o que se passa, o que as pessoas estão pensando também, os desejos, né, das pessoas, o que elas querem, né, tentar captar isso, como você bem falou. A questão da segurança para você não pode ser muito problemática, não, nesse momento? Sempre foi. O Brasil é um país muito injusto, né? A segurança, Conde, a meu modo de ver, ela tem uma relação direta com a condição de vida da população. Veja, aí isso entra no campo chamado democracia, né? Da democracia efetiva. Quando nós estamos falando aqui de votar, não é a democracia formal que nós estamos nos referindo, é a democracia de atingir as necessidades fundamentais das pessoas, as pessoas terem salário justo, terem melhores condições, né, para poder estudar, para poder se alimentar, o lazer, a cultura, aí entra a segurança. Se você consegue, no Brasil, levar condições para a periferia, para as pessoas pobres, tanto nas cidades, na periferia, como no campo também, né, a questão da segurança pública começa a reverter esse papel, necessariamente. As grandes organizações criminosas, Conde, é um trabalho, né, muito mais de repressão, não é um trabalho de repressão, é um trabalho de investigação. Né? É isso que tem que aprofundar. Né? Como desmantelar essas grandes organizações criminosas, seja de tráfico, seja de milícias. Isso é inteligência. Isso é inteligência, não é repressão. Não é mais polícia na rua, não é mais polícia trocando tiro, né, na periferia, reprimindo as pessoas pobres. As pessoas também sentem isso. O Conde, olha a condição de desenvolvimento do Brasil com relação à periferia. Se nós observarmos, né, nos últimos 40 anos, houve uma regressão nas periferias brasileiras. Né, nós tínhamos periferias que eram pobres, que eram proletárias. Hoje nós temos periferias que são miseráveis. Miseráveis. Muito em consequência de todo esse processo, né, pós-ditadura militar, consequência da ditadura militar também. Então, isso tem que ser falado. O Brasil houve um regresso democrático. Que democracia, volto a dizer, é a população poder atingir suas necessidades fundamentais, as pessoas terem, né, capacidade de suprir todas as suas necessidades, todos os seus anseios, poder estudar, né, poder ter acesso à cultura, poder ter acesso ao esporte, é como todo mundo tem direito. Não é só pode uma minoria ter direito a esses fatores fundamentais, além de comer, ter casa, né, isso tudo é fundamental. Então, é isso que nós temos que pensar. Esse é o conceito, né, quando a gente fala de segurança pública. Aí, veja, a extrema-direita, obviamente, vai trabalhar com um processo de repressão, mais polícia, mata mais na periferia, mais confronto. Isso não é solução. Isso não é solução. Isso é guerra civil. Isso é guerra civil desorganizada, o que é pior. Desorganizada, porque você não está falando de uma dualidade de poder. Você está falando de poderes, mas poderes desorganizados, dentro de uma guerra civil da classe dominante de exterminar os pobres do Brasil. Então, isso tudo reflete, Conde. Governos também têm que saber se comunicar nesse sentido, expor para a população essas necessidades. Então, isso fica só a cargo da extrema-direita. Então, lógico que temos que dar segurança às pessoas. As pessoas têm que ter segurança, tem que ter polícia, mas não polícia para bater, polícia para reprimir, polícia para fazer perfilamento racial, segregação racial. Eu até acho que tem uma coisa tão óbvia e barata que tem de ser feita na questão do roubo de celular, porque eu acho que o Brasil atingiu, é o país onde mais se rouba celular no mundo, né? Proporcionalmente, não proporcionalmente, o que você quiser. Orientar as pessoas a não expor o aparelho na rua, quer dizer, é uma coisa assim, eu acho absurdo. Eu falo para o meu filho, pelo amor de Deus, não fala em celular, não vai acessar o celular, né, pegando um ônibus, alguma coisa assim, que você vai ser roubado na hora, que é uma coisa impressionante no Brasil. Não é comunidade, eu quero que a comunidade se manifeste aqui também. Não é uma coisa assim, você não orienta, você tira o celular na rua quando você vai para Brasília, quando você vai viajar, você tira, ô Folena, como é que é isso? Uma coisa, até dentro do carro a gente não pode expor o celular. Não pode. Início desse ano, eu estive em São Paulo, início do ano, janeiro. Parei num sinal, regressando para o Rio, estava de carro. Uma pessoa foi até o meu carro e aí começou a ameaçar quebrar o para-brisa do carro, para que eu abrisse o vidro para ele poder, obviamente, roubar o celular.
Então, quer dizer, nem dentro do carro, lugar nenhum você pode, né? Mas isso tudo, Conde, a causa é a seguinte, é importante dizer isso, né? É consequência da miséria. A gente não resolveu isso ainda. Isso é um problema de miséria, problema de saúde pública. Então, ou a gente trata esses assuntos com profundidade, o Brasil tem muitos problemas. Governar o Brasil não é fácil. Não é fácil. Então, as pessoas têm que compreender isso também, nós como sociedade, compreender das dificuldades que são impostas ao Brasil pela própria classe dominante do Brasil, que, né, não permite que nós possamos sair de um estado de miséria, de um estado de crueldade. Então, aqui não é retórica, não é retórica, isso é uma realidade. A Rosângela está dizendo aqui o seguinte: segurança pública, furto de celular, responsabilidade do governo federal. Querida, não. Eu estou dizendo o seguinte: o governo pode fazer uma campanha de orientação para as pessoas. Isso o Ministério da Saúde faz, o Ministério, a SECOM produz com relação ao governo também. É isso, não pode ficar assistindo isso, tanto que, e aí, falando dessa questão da segurança, da responsabilidade, Folena, o governo está levando uma PEC da segurança pública nesse momento para o Congresso. Porque, enfim, precisa se mexer. Não pode ficar assistindo e terceirizando a responsabilidade para os governos dos estados e dos municípios. Por favor, então, vou passar para você dizer o que você pensa sobre isso. Não, é um encaminhamento que o governo está fazendo, uma proposta, né, de fazer uma reformulação da segurança pública. Acho até que faltou um ponto aí, né, que era uma guarda nacional, para evitar a garantia da lei e da ordem. Então, a própria Força Nacional de Segurança ser transformada numa guarda nacional para evitar que chame Exército, Marinha, Aeronáutica, para intervir em assuntos políticos, como está na Constituição. Mas, Conde, volto a dizer, né, para mim, o ponto fundamental, né, na questão da segurança pública, primeiro ponto é que as pessoas têm que ter clareza. As organizações criminosas é algo de inteligência. Volto a dizer, inteligência. Isso é uma ação que deveria ser organizada e coordenada entre a BIM, essa BIM aí que fica, né, no governo do Bolsonaro, ficava bisboletando vida alheia, é o papel da BIM fazer isso, junto com a Polícia Federal. Fazer essas ações de inteligência. Onde não são tantas organizações criminosas assim no Brasil, né? Quem é maior? São as organizações criminosas ou o Estado brasileiro? É óbvio que é o Estado brasileiro. Então, falta às vezes, a meu modo de ver, aí sim eu concordo contigo, falta boa vontade, inclusive dos governos, dos políticos. Por quê? Se nós estamos falando aqui, eu não sou nenhuma inteligência rara para dizer algo que é óbvio. Que é óbvio. Ô, Conde, cocaína não é produzida em favela. Maconha não é plantada em favela. Está entendendo? Então, organização criminosa de tráfico que tem em favelas é uma questão, né, que deve ser tratada com inteligência. Da mesma forma, saber quem são os caras que ganham dinheiro com isso. Para onde esse dinheiro vai? Para onde esse dinheiro está indo? Isso é inteligência. Onde está sendo aplicado, né? Gente, isso é inteligência. Olha, eu estou falando aqui o óbvio, eu não estou querendo explicar, ensinar ninguém. Eles sabem disso. Então, falta essa coordenação. Na hora que você desmantela tudo isso, se um dia a gente conseguir desmantelar tudo isso, a população com certeza vai aplaudir o primeiro governo que fizer isso. Agora, não vai ser como o Bolsonaro fez, Conde, apontando arma na direção do cidadão, que irá resolver os problemas da segurança pública brasileira. Com toda certeza não, mas eu inclusive identifiquei aqui junto com a comunidade, com o nosso elenco, que o presidente Lula fez uma inflexão no discurso sobre a segurança pública que a esquerda nunca tinha feito jamais na história desse país. Quando ele falou assim que não quer que o Brasil vire uma república de ladrão de celular e que lugar de bandido é na cadeia. Quer dizer, a esquerda nunca falou isso, agora está falando, vamos ver. Quer dizer, às vezes a gente tem um gap, às vezes também, né? Eu estava vendo a pesquisa Atlas Intel, já tinha atestado que o Lula tinha parado de cair na impopularidade. Vamos ver, vamos aguardar, a gente tem que aguardar também as questões que estão acontecendo no Brasil. O Edson Antunes está dizendo aqui, a direita é cruel, está boicotando o governo Lula pelo estômago, justamente na pauta do presidente, que é reduzir a desigualdade e a fome do povo. Rinaldo Tenório, o povo alienado precisa de informação sobre o significado da tripartição de poderes e a competência dos entes federados, governo da União, estadual e municipal, suas atribuições, responsabilidades. O curioso, Rinaldo Tenório, perfeito aqui, curioso é que os governadores, Caiado, Zema, Tarcísio, até o Cláudio Castro, eles estão com a popularidade alta. Como é que a gente explica esse negócio? Quer dizer, tem alguma coisa acontecendo, Folena? Tem alguma coisa no subterrâneo. Tem sim, Conde. Tem coisas acontecendo. Né? Nós estamos diante. O que está acontecendo, Conde? A meu modo de ver, peço desculpa e licença a quem não está nos acompanhando. Ô, Conde, nós estamos vendo o fracasso da política no mundo ocidental. Essa é a decadência.
Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, acontece aqui em diversos países da América Latina, no Equador, na Argentina, em El Salvador, e aqui no Brasil também, Conde. Então, quer dizer, esse tipo de política fracassou. Agora, quando você olha para a Ásia, você vê para a China, qual é a proposta do Partido Comunista Chinês para a China e para a humanidade? O bem-estar do homem. O centro de tudo não está na exploração econômica, está exatamente no desenvolvimento do ser humano. Então, me parece que em alguns lugares os ventos estão soprando de outra maneira. Aqui, os ventos sopram, Conde, de uma forma decadente, fracassada. Eu peço desculpa para dizer isso, porque eu não quero ficar me valendo de retórica, mas isso não é retórica. Gente, essa é a profunda realidade. Isso reflete, de fato, nesses índices de popularidade. Por quê? Se você não produz resultados rápidos, né, os governos, como o presidente Lula, têm que modular o seu discurso, né, para tentar se adaptar a uma nova realidade. Então, o que está acontecendo no nosso meio... Conde, olha só, veja, o Edson Tunes falou muito bem aqui. Né, a direita atinge o estômago da população, do povo. As políticas do governo Lula são para tirar pessoas da pobreza. Conde, olha que coisa tão atrasada. Por que atrasada? O Brasil é um país riquíssimo. E nós ainda estamos falando de democracia para tirar pessoas da linha da pobreza. Da linha da pobreza, gente. Então, isso é o atraso. Poxa, é o atraso efetivo de um país, sabe? De uma classe dominante. Esse país era para ter... Nós temos todas as condições de ser tão desenvolvidos como a China é, como muitos outros países são. Então, nós temos essas condições. Nós temos riquezas materiais e riquezas intelectuais. O que falta, na verdade, é a gente fazer uma mudança efetiva no Brasil. Caminhar para onde? Caminhar para onde? Caminhar para esse estado de atraso, como eu vivo aqui no Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro, que só sabe reprimir, não tem uma saída, Conde. O governo do estado do Rio de Janeiro não aponta uma saída de desenvolvimento social e humano para o povo do estado do Rio de Janeiro. Eu vivo num estado decadente há mais de 4 décadas. Há mais de 4 décadas. A ditadura militar ajudou a acelerar isso com a fusão. O que o governador de São Paulo apresenta? É um projeto decadente, é um projeto de repressão aos pobres de São Paulo, matar pobre e privatizar, entregar as riquezas do estado de São Paulo para os ricos, para os fundos de investimento. Gente, isso é o atraso, sinceramente. Isso é o atraso. Então, se a população quer o atraso, né, porque não consegue no momento enxergar, eu entendo, eu como analista entendo politicamente o que está se passando, mas eu não tenho... Helena, deixa eu só pedir um favor para você aqui. Eu não sei se ele vai gostar ou não. Olha o Robertinho Stuckert aqui. Tudo bem? Eu não resisti. O Robertinho Stuckert. Gente, vocês estão diante do irmão do Ricardo Stuckert, que é mais bonito que o Ricardo Stuckert. Obrigado. Obrigado pela deferência aí. Obrigado. Eu estou arrumando aqui, preparando a entrada do senador e presidente do PT daqui um pouco, aí, instantes. Aí, Robertinho, você sabe o quanto a gente admira você, o seu trabalho, a maior família de fotógrafos do mundo, família Stuckert. Eu só queria te saudar aqui, te dar um abraço, dizer que a gente precisa conversar ao vivo uma hora para o público. Vamos marcar. Vamos conversar um pouco dessa história aí. É o clone, Conde, é o clone, são iguaizinhos. São gêmeos. Obrigado, Robertinho. Daqui a pouco o senador vai entrar aqui. Prazer. Estou me aguardando aqui. Até logo, Jorge. Obrigado. Não. Ele é demais, uma simpatia, está trabalhando ali no gabinete do senador Humberto Costa, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, junto com a Denise Assis. Desculpa, Folena, cortei você mais uma vez, como sempre eu faço. Não, pelo contrário, satisfação aí receber o Roberto. Então, mas é isso, Conde, a nossa realidade é essa. Então, infelizmente, a gente está diante de um cenário, né, quando você apresenta um índice, né, de aprovação do governo do estado do Rio de Janeiro, ou de Goiás, ou de qualquer estado de repressão, que não leva o bem-estar à população. Não leva, Conde. Sinceramente, pergunto a você que está no estado de São Paulo, qual o bem-estar que o governador de São Paulo tem proporcionado à população de São Paulo? Privatização das escolas tem levado melhor condição de vida para os estudantes, para a juventude, para o ensino médio de São Paulo, que é a competência do governo do estado? Isso é uma pergunta. Tem levado? A privatização do saneamento público levou a água mais barata para a população? Sinceramente, não levou. Como aqui no Rio de Janeiro, privatizou a água e não levou melhores condições de vida à população do Rio de Janeiro. Ao contrário, aumentou e muito o preço da água.